Bom dia. A aula de hoje a gente vai falar sobre grandezas físicas. Vocês veem isso na matemática, vocês veem isso na física, vocês também veem na química, que não é uma disciplina que elas andam sempre juntas, quase juntas uma com a outra. As unidades de medida são representações das grandezas físicas utilizadas em diversas áreas do conhecimento, com o intuito de quantificar uma matéria. Uma seção, o tempo, o tamanho de algo. Por exemplo, em todo mundo, as unidades de medida seguem um padrão determinado pelo sistema internacional. A partir da unidade padrão estabelecida pelo sistema internacional, podemos ainda utilizar outras unidades derivadas dela, o que permite compararmos e que ampliamos a noção da quantitativa da grandeza. É o que ele diz aqui. A física é uma das ciências que estuda a natureza e suas propriedades, né? Aqui também ele fala, como eu falei, são disciplinas que elas andam sempre em conjunto, né? Uma com a outra. Aí aqui, a química, a física, a matemática. E por que eu falo isso? Porque para você entender a química, você tem que ter noção da matemática. O Sistema Internacional adota a unidade Kelvin, por exemplo, como padrão para a grandeza e temperatura. Quando se fala em temperatura, a maioria das vezes ele quer em Kelvin na química. Essa unidade é muito utilizada em experimentos laboratoriais, mas no dia a dia, a maioria dos países utiliza a unidade de Celsius, né, que a gente sempre vê. Qual a temperatura que a gente está? A 36 graus Celsius, sempre é utilizado. Mas quando ele fala na questão da química, em cálculo em laboratórios, eles utilizam o Kelvin. Na química, as unidades de medida mais utilizadas são a unidade mais utilizada para o trabalho com a massa de uma matéria são tonelada, que é representado por T, quilogramas, que é representado por kg, é a unidade de massa padrão segundo o Sistema Internacional. Gramas, que é por G, miligramas, mg. Para converter uma unidade em outra, basta seguir essas relações. Quanto é que vale uma tonelada em quilogramas? É igual a 1.000 quilogramas. 1 quilogramas em gramas é igual a 1.000 gramas. 1 gramas é igual a 1.000 miligramas. Transformação. Primeiro exemplo ele traz. Transforme 2,5 quilogramas em gramas. Você vai transformar o que está em quilo, vai transformar para grama. Como 1 quilograma equivale a 1.000 gramas, podemos montar a seguinte regra de 3. 1 quilogramas para 1.000 gramas. Aí, quanto foi que ele deu na questão? 2,5 quilogramas. Quilo abaixo de quilo. Como ele não me deu o que eu vou transformar em gramas, é só fazer regra de 3. Vai ficar 1 vezes x, 2,5 vezes 1.000. Aí fica 1 vezes x, 2,5 vezes 1.000, 2.500 gramas. Pronto, transformei em gramas. Transformar 4 miligramas em quilogramas. Aqui é o contrário, você vai transformar miligramas em quilogramas. 1 quilograma equivale a 1 milhão de miligramas. Resultado da multiplicação de 1.000 vezes 1.000, né? Que dá 1 milhão. A diferença entre a unidade quilograma e miligrama, podemos montar a seguinte regra de 3. A mesma coisa, quilogramas para 1 milhão de miligramas. X, aqui que nós vamos transformar. Aí percebe-se que o 4 que ele deu, que é miligrama, vai ficar abaixo daqui, Regra de 3 também. X vezes 1 milhão, 1 milhão X. 1 vezes 4, 4. Aí fica 4 dividido para 1 milhão, fica igual a 0,0004 quilogramas. Unidade de volume. Metro cúbico é a unidade de volume padrão. Segundo o Sistema Internacional, litro representado por L, o decímetro cúbico representado dm ao cúbico, milímetro é igual a ml, o centímetro cúbico por C, porque essa regra, sempre vocês não vão utilizar o nome, sempre vai vir o quê? Por essas letras aqui. Para converter a unidade de outra, basta seguir essas relações. Um metro cúbico é igual em litro, para transformar, é igual a 1.000 litros. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. 1 litro é igual a 1.000 ml. 1 decímetro cúbico é igual a 1.000 centímetros cúbicos. E 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Como podemos acompanhar no esquema acima, uma unidade de volume é sempre 1.000 vezes maior que a outra. Quando comparamos a unidade maior, metro cúbico, com a unidade menor, que é ml ou centímetro cúbico, a diferença é de 1 milhão de
1 milhão de vezes, no caso. Veja alguns exemplos. Transformar como 1 metro cúbico que equivale a 100 decímetros, podemos montar a seguinte regra de 3. Aqui, ó. 1 metro cúbico para 1.000 centímetros cúbicos. Aí aqui que ele me deu 4,5, vem para cá, regra de 3, ó. 1 vezes x, 4,5 vezes 1.000, que dá igual a 4.500 decímetros cúbicos. Foi transformado. Transforme 300 centímetros cúbicos em litro. Quanto equivale 1 litro em centímetro cúbico? Lembra naquela regrazinha? Eu quero que vocês copiem isso no caderno para quando a gente precisar, vocês terem a regra para saber como fazer a transformação. 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos. X para 300 centímetros cúbicos, que é o que ele me deu aqui, ó. Regra de 3. X vezes 1.000, ó, 1.000x. 300 vezes 1, 300. Aí fica 300 dividido para 1.000, 0,3 decímetro cúbico. Copiem todos os exemplos no caderno. Unidade de pressão. Na química, a pressão também ela é muito utilizada, tanto no primeiro ano quando você chega ao segundo ano. As unidades mais utilizadas para o trabalho com a pressão são atmosférica, que é dado por ATM, ó. Milímetro, que é o caso do mercúrio, que é mmHg. Centímetro cúbico que é igual a CmHg. Pascal, que acho que até você já deve ter visto, ou quilopascal, que é representado por kPa, que é igual a 1.000 par. E a unidade de pressão padrão segundo o sistema internacional. Para converter uma unidade de outra, basta seguir essas relações. Um ATM, ó, é igual a 101,325 kPa. Um ATM vale a 760 mmHg. E um ATM é igual a 76, que no caso é CmHg, no caso do mercúrio. Transformar aqui, outra regrazinha, outra vai transformar. Um ATM equivale a 101,325 kPa, basta montar a seguinte. Quanto é que vale um ATM? Você vai lá naquela regrazinha e coloca um ATM, vale 101,325 kPa. 2, que é o que ele me deu na questão, para x. Só montar x, 1 vezes x é x, 2 vezes 101,325, x vai ser igual, faz só multiplicação. 202,650 kPa. Transformar 200 mmHg em CmHg. Utilizando a mesma coisa da regra, ó, inicialmente devemos converter 200 mmHg para ATM. Um ATM é igual a 760, x para 200, a regra de 3, 1 vezes 200, x vezes 760, 760. 1 vez 200, fica só 200 dividido para 760, que vai dar igual a 0,26 ATM. Todos esses exemplos copia. Em seguida, transformado pela regra de 3, aqui, ó, nessa questão, que ele me deu aqui, ó. Deixa eu me ver aqui. Um ATM para 76 CmHg, 0,26, que no caso é o que ele me deu na questão, para Y. Regra de 3. 1 vezes Y é Y, 0,26 ATM para 76, é só multiplicar. Aqui, 0,26 vezes 76, que dá 19,76 CmHg. Transforme 500 CmHg em kPa. Não pare agora, tem mais depois publicidade, utilizando as relações. Aí é a mesma coisa, a regra de 3. Sempre que for fazer transformação, vai utilizar a regra de 3. Um ATM equivale a 76 CmHg, X. Aí você sempre utiliza esse dado, ó, o dado que vem dando na questão. 500 CmHg, regra de 3, X vezes 76, ó. 1 vezes 500. 500 vezes 1, 500 para o 76 dividido vai dar igual a 6,57 ATM. Em seguida, transformar o resultado de ATM para CmHg, que é um ATM para 101,325. Isso é o que vem naquela regra, sempre utilizando. Aí vem os dados da questão, que é 6,57 ATM para Y. Regra de 3, 1 vezes Y, ó, Y. 6,57 vezes 101,325 kPa.
vai ser a multiplicação, porque dividindo por 1 vai dar 1. Então, 6,57 vezes 101,325 vai dar igual 665,77 kPa. A unidade de temperatura. A unidade mais utilizada para o trabalho de temperatura são graus Celsius. Como eu falei, você sempre tem que fazer, na química ele pede sempre que você transforme para Kelvin. Para você transformar em Kelvin, você vai utilizar essa equação. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Sempre vai ser. Como esse exemplo. Transforme 200 Kelvin para graus Celsius. Utiliza aquela equaçãozinha aqui, ó. Onde tem temperatura em Kelvin, você substitui por 200. Repete o que está aqui que ele não me deu, que é o que eu vou transformar. E sempre vai ser 200 mais 273. O que eu vou fazer? Trouxe logo o que tem dentro do primeiro membro. O 200 está mais, ele vem para cá, menos 273. Então, a temperatura em graus Celsius vai ser igual menos 73 graus Celsius. O que é que eu quero? Nessa aula de hoje, como ela está um pouco mais confusa para vocês, eu quero que vocês peguem, copiem todos os exemplos que eu coloquei, tirem uma foto e me enviem. Por que que eu quero assim? Porque só assim eu vou saber quem foi que conseguiu. Não vou passar a atividade, porque a atividade dessa aula vai ser isso. Copiar os exemplos e dizer o que foi que vocês entenderam, qual foi a maior dificuldade, qual foi a questão que você menos entendeu, qual a sua dificuldade nesse conteúdo. Esse é o que eu quero que vocês façam. Tenham todos um bom dia, qualquer coisa é só me chamar no PV.